Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 7 de Jeremias. E com certeza, no decorrer da nossa exposição, nós vamos falar a respeito de Marcos 8. O título da nossa mensagem, como eu disse na segunda-feira, em Cosme de Farias, é um título que eu vou usar nas próximas mensagens que se sucedem. E é baseado em Jeremias, os capítulos 7 a 10. É um dos sermões mais famosos do livro de Jeremias, conhecido como o Sermão do Templo, onde Jeremias é instruído por Deus a profetizar na frente, na porta do templo de Jerusalém, para todos aqueles que vinham a adorar ao Senhor neste tempo. E Jeremias, ele é um instrumento de Deus para dizer que aquela adoração não estava sendo aceita pelo Senhor, e tudo aquilo que o povo estava conseguindo com aquele tipo de adoração hipócrita era suscitar ainda mais a ira de Deus, a ponto de, ainda nesse capítulo 7, Deus dizer para Jeremias: Jeremias, pare de orar por esse povo. E olha que quando Deus diz isso, irmão, é de assustar. Que a gente pega o Evangelho e vê Jesus dizendo: orai sem cessar. Mas depende do que você está orando e por quem você está orando. Então, no caso aqui, Jeremias é instruído: olha, pare de orar, eu já determinei o juízo para esse povo, não vou voltar atrás. E por que Deus faz isso? Irmãos, talvez eu e você, no lugar de Deus, já tivéssemos feito isso há muito tempo. Deus já havia enviado dezenas de profetas para avisar esse povo. Esse povo já tinha visto o que como Deus trata os filhos rebeldes que apostatam. A nação de Israel já havia sido destruída em 722 a.C. E o profeta Isaías está profetizando aqui por volta do ano 610, o ano 590, pois nós sabemos que houve a destruição completa do reino do sul, o reino de Judá, no ano 586 a.C. Então Jeremias, ele profetiza aqui antes desse período, cerca do ano 600, mais ou menos, 609 a.C. 110 anos antes, o povo já tinha visto seus irmãos do reino de Israel serem totalmente destruídos pelos assírios, mas eles não haviam aprendido a lição. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz: olha, preste atenção em tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, porque eles são um exemplo para nós. Não ache que a aliança de Deus é diferente. Da mesma forma que foi feito antes, vai ser feito agora. Como foi dito ao profeta Eli: aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam, eu os desprezarei. E aqui nós vamos ver, irmãos, algo digno de nota. Nós estudamos recentemente o livro de Isaías capítulo 6, e lá em Isaías capítulo 6 diz quem é, que o Senhor é santo, santo, santo. E aqui nós vamos ver Jeremias escrevendo no versículo 4, o povo confiando no templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. E aqui nós vamos ver, irmãos, um paralelismo muito claro. As pessoas preferem adorar a criação do que o Criador. Os anjos estão adorando quem? Em Isaías 6, o Criador. Ele é santo, santo, santo. Os homens estão adorando quem? A criação, o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Eu posso ser profano, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso levar a vida que eu quiser. Eu venho aqui no templo do Senhor, eu estou protegido. Olha o dedinho. Se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Se não for uma nova criatura, não entra no reino dos céus. Sabe, irmãos, um dos termos hebraicos para a ideia de pecado dá a ideia de que o seu pecado e o meu pecado, ele fica amarrado.
na gente. Então, aonde a gente anda, é como se a gente estivesse levando os nossos pecados conosco. Então, você peca fora da igreja, e aí você vem para a igreja achando que ninguém está vendo o que você fez. Mas para Deus é como se você estivesse fazendo tudo aquilo que você fez fora, aqui dentro. Fala a Deus. Eles estão amarrados a você. Nós vamos ver aqui, nessa passagem do capítulo 7, uma expressão que Jesus fala lá em Mateus 21, em Lucas e Marcos. Vocês estão fazendo da minha casa um covil. Então eu quero fazer a leitura nessa noite a partir do versículo 1, mas eu vou começar a exposição a partir do versículo 5. E o título da mensagem é o mesmo de segunda e vai nos acompanhar durante alguns dias. Exortações severas para a igreja dos nossos dias. Exortações severas para a igreja dos nossos dias. E eu disse na segunda-feira que Deus só exorta severamente quem Ele ama grandiosamente. Isso que Deus está fazendo aqui não é a demonstração da sua ira, ainda não. Isso daqui é a demonstração do seu amor. A ira ainda vai vir. Aqui é amor. Glória a Deus. A palavra aqui da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: imitai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu farei habitar neste lugar. Percebe, irmãos? Repito agora aquilo que eu falei na segunda. Não adianta você achar que a fé sem obras vai te salvar, porque não vai. Nós temos vivido uma época onde a teologia reformada tem crescido muito no meio evangélico. E isso tem o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo. O aspecto positivo é que, de fato, a teologia reformada, ela é a que mais se aproxima das verdades das Escrituras. Mas, para nossa tristeza, é no meio da teologia reformada que nós vemos as pessoas mais apáticas em relação à obra de Deus. Porque eles acreditam que, pelo fato de conhecerem, estão salvos. Mas Jesus disse que isso é loucura. Se você já conhece, por que você não está praticando? Você acha que Deus vai cobrar mais de quem? Daquele irmãozinho que não conhecia nada da Bíblia e por isso não fez? Ou de você que conhece muito de Bíblia e não tem feito? Como você acha que Jesus tratou os fariseus e como Jesus tratou aquela mulher samaritana? Ele vai dizer para a mulher samaritana: eles estão certos naquilo que eles fazem, eles só não praticam. Mas não se preocupe não, minha filha, porque Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, e você tem a oportunidade agora de ajeitar a sua vida e de entrar no reino dos céus. Uma mulher que nunca ouviria o verdadeiro evangelho, porque nenhum judeu ia entrar em Samaria, mas ela ouviu da boca do próprio Salvador. Então nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Fé sem obras é morta, e não deixe que ninguém te convença ao contrário com palavras persuasivas. Que obras são essas? Não são obras de caridade, que fique bem claro. São obras que testifiquem a nossa transformação espiritual. Se eu fui mudado por dentro, tem que ser visto do lado de fora. Como o irmão José falou na oração, no começo do culto. Nós dizemos que adoramos a um Deus invisível. Amém? Como é que mostramos isso? Amando os filhos de Deus que são visíveis. Vocês são filhos de Deus. Deus habita dentro de vocês, se vocês de fato são regenerados. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Essa é a esperança da glória. Então aqui Jeremias está dizendo: cuidado, não confieis em palavras falsas. O que a gente ouve hoje em dia? Palavras falsas. Eu quero te dizer, irmãos, tem muita gente que está achando que os nossos cultos são live, tipo, como se só tivesse eu na igreja e que vocês estão em casa. Não, está todo mundo aqui. A igreja, nós estamos tendo culto
normal, se alguém está assistindo pela internet. Essa aqui não é uma live, onde o pastor fica falando para os irmãos que estão em casa acompanhando, que fique bem claro. E eu quero dizer, se você ficou em casa, porque o Espírito Santo de Deus mandou você ficar em casa, glória a Deus pela sua vida. Agora, se você ficou em casa por desculpas humanas e carnais, cuidado, porque o Espírito Santo de Deus não está aí. Ah, pastor, mas eu tenho que tomar conta do meu filho, da minha filha, do meu cachorro, sei lá, do vizinho, do papagaio. Meu irmão, Jesus disse para um camarada que disse: deixa eu enterrar o meu pai primeiro. Jesus disse que os mortos enterrem os seus mortos, e você vem me dizer que não vem para a igreja ficar de gato, papagaio, cachorro, filho, pai. É o que? O evangelho é brincadeira? É porque o meu irmão médico me disse para eu ficar em casa. O que é incrédulo? O que não acredita em Deus? E você está seguindo o conselho dessa pessoa? Isso é um recado bem direto para uma irmã que colocou algo no grupo. Ah, eu estou ficando em casa por causa do meu irmão incrédulo, da minha filha incrédula. E eu supostamente sou crente e estou ficando em casa. Mas quando passar tudo, que eu não correr mais risco de vida, aí eu vou adorar a Deus no caminho largo. Tá bom, irmãos? Vocês que estão no caminho estreito, se explodam, porque eu só vou no caminho largo. Eu só vou no bom, viu? Não venha com perigo para cima de mim não, que eu não estou disposto a passar perigo e nem quero que ninguém na minha família passe perigo. O que essa pessoa escreveu no grupo é ofensivo. Eu já disse a vocês, tenho responsabilidade com o que vocês escrevem no grupo, porque vocês vão ter que dar conta diante de Deus. Tem que ter respeito pelas pessoas. O que essa pessoa escreveu é um desrespeito a quem tem abdicado de tantas coisas para estar em comunhão com Deus em tempos de pandemia. Não quero enaltecer ninguém aqui, mas nós temos um irmão do nosso meio que saiu de casa e que está morando com a gente aqui no CAC, sem necessidade. Ele tem casa, ele tem emprego, mas ele abriu mão disso, do seu conforto, para estar conosco, porque para ele é importante a comunhão com os santos nesse período. Eu não vou deixar que o testemunho desse irmão passe despercebido por pessoas que querem ser chamadas de cristãs e que não têm o mesmo testemunho. Amém? Graças a Deus. Não confieis em palavras falsas. Se vocês estão vindo para cá e querem ouvir palavras falsas, vocês estão no lugar errado. Vão para casa, digitem lá, pastores com live ao vivo, tem um monte de palavra falsa para você. Aqui eu vou falar a verdade. E eu quero logo lhe dizer, a verdade vai doer. Você provavelmente vai ficar com raiva de mim. Você provavelmente do meio para o final do culto vai dizer que nunca mais pisa nessa igreja. É assim que acontece quando alguém prega a verdade para você. Porque ele tem que colocar o dedo na ferida. Ele tem que dizer o vilão que você é. Ele tem que dizer para onde você está indo. E ele tem que dizer o que você precisa fazer para não ir para esse lugar. E o que você precisa fazer vai ser algo que você jamais queria fazer. Arrancar um olho, arrancar uma mão, cortar um pé. Quem faria isso em sua consciência? Mas Jesus diz, é melhor você arrancar o olho, o pé e a mão, se isso lhe faz pecar, do que estar com todos os seus membros intactos e ir para o inferno. Cuidado, irmãos. A fé cristã é séria. Nós não estamos brincando aqui. Todos os dias, quando eu subo nesse púlpito, e o irmão José está debaixo do mesmo espírito, nós subimos no púlpito porque temos a plena convicção de que existe o céu e o inferno. E nós estamos aqui como atalaias. Nós não somos pastores contratados por uma instituição religiosa. Nós somos servos de Deus. E é a Ele que prestamos conta. Por isso nós não contamos quem entra e sai da igreja, mas nós nos ocupamos com quem entra e sai do púlpito. Não confieis em palavras falsas dizendo, templo do Senhor. Essas pessoas que estão dizendo que são crentes,
mas que não são capazes de colocar sua própria vida em risco, não são capazes de perder o seu conforto, não são capazes de demonstrar agora que são cristãos de verdade e que o reino deles é o reino dos céus. Não se confie numa profissão de fé falsa, porque ela não vai te salvar. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E esse tempo de Covid, irmãos, está sendo precioso para as pessoas entenderem que quem morreu com Cristo foi para onde? Para o céu. Pela primeira vez, nós tivemos ontem mais de 200 mortes no Brasil em 24 horas. Só de Covid. Fora as outras mortes normais que sempre continuam acontecendo. Pela primeira vez, tivemos 200 mortes em 24 horas. Para onde essas pessoas foram? Se foram 200 crentes, irmãos, eles estão numa situação muito melhor que a nossa. O irmão José falou ontem no culto. Se alguém lhe perguntar o seu endereço, diga lá, Apocalipse 21. Mande me procurar nesse lugar. Mas se dessas 200 pessoas não tem crente, estão no inferno já. Pode ter sido no Hospital Sírio-Libanês, que é o mais caro do Brasil. Pode ter sido numa UPA de uma cidade interior. Não importa para Deus. O que fazemos aqui é mais sério, para você ter ideia, do que os médicos e enfermeiros estão fazendo lá. Porque eles estão tratando vidas que devem ser tratadas com toda a seriedade e diligência possível. Mas nós estamos falando de almas imortais. Se vidas merecem atenção, imagine uma alma. Uma alma. O que daria o homem em troca de uma alma? Pode ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então aqui ele diz: cuidado, não confieis em palavras falsas. Mesmo na época de Jesus, os fariseus ensinavam esse tipo de religiosidade que desde Jeremias já era repreendida. Uma religiosidade onde as pessoas, como disse Jesus: olhe, eu vou trazer a minha oferta para o templo, então eu estou santo. E o seu pai e sua mãe estão tomando conta deles? Não, porque essa oferta aqui é corbã. Sim. E honrar pai e mãe. Você tem que ser crente. Sabe, irmãos, hoje eu fiquei assustado. Eu tenho frequentado muito, né, farmácia, supermercado, e os irmãos sabem que eu normalmente frequento esses lugares. E porque eu não tenho dinheiro para comprar coisa, viu, irmãos? Para ficar bem claro. Aí normalmente Deus manda de alguma forma milagrosa. Mas eu estou tendo que fazer supermercado e tendo que fazer compras nas farmácias para os meus pais, que são do grupo de risco. E eu fiquei impressionado, irmãos. Hoje eu parei numa farmácia e fiquei na porta. E eu vi a quantidade de idosos, de mais de 70, 80 anos, indo na farmácia comprar. Sabe por quê? Porque não tem filhos que façam isso por eles. Alguns devem se dizer crente. Honrar pai e mãe. Pois é, eu levei os remédios e ao mercado para os meus pais e depois vim para a igreja. Eu estou sem contato com os meus pais há mais de um mês. Eu deixo as coisas na porta e saio, depois minha mãe abre, limpa tudo. Minha mãe não é crente não, viu, irmão? Ore por ela. Amém. Meu pai também. Porque ela sabe que eu não abro mão da igreja. Diferentemente da igreja católica dela, que está tendo as missas virtuais lá, ela sabe que aqui nós continuamos congregando da mesma forma. Então, tome bastante cuidado com essas pessoas falsas. E querem dizer, não, o importante é o que você tem aqui, ó. O importante é o que você tem aqui, ó. Você sabe o que é que você tem aqui? Um coração que não vale nada. É isso que é importante? Não, irmão, o importante é o que ele fez aqui, ó. E o importante é
se o que ele fez aqui mudou a sua vida aqui na terra. Isso é importante. Cadê o seu testemunho agora? Você não diz que o viver é Cristo? Quantas vezes eu ouço pessoas dizer: o viver é Cristo, morrer é um lucro, eu já abandonei tudo por Jesus. Aí agora, estão aonde essas pessoas? É tão fácil falar quando não precisa fazer nada. Mas aí quando o negócio é a vera, quando é de verdade, quando não é ensaio, e aí? Eu vim andando hoje para a igreja, por questões familiares. Eu vim andando com a mochila, um monte de gente na aula, estava todo mundo de máscara lá, eu sem máscara. E aí quando eu olhei para o relógio, eu disse: rapaz, se eu vim andando, não vou chegar. Eu fico 2 quilômetros correndo com a mochila, e ainda mais a minha mochila, parece mochila do exército. O pessoal pensou que eu era militar em treinamento. Aí o pessoal disse: pastor, eu não fui para a igreja, sabe como é? Por quê? Não sei. Quem me viu chegando aqui, você viu como eu cheguei? Todo suado, ofegante. Estou pregando agora, você vai me dizer o quê? Irmãos, se você quer que Deus te honre, naquele grande dia dizendo: eu te conheço, chegou a hora de você agir como quem conhece a Deus agora. Você confia em Deus? Me mostre. Me mostre que você confia em Deus. Não estou dizendo para ninguém sair por aí abraçando quem tem vírus e nada disso. Lave a sua mão, use o seu álcool em gel, use a sua máscara se você quiser. Mas não fique com medo. Medo não honra a Deus. Nós não estamos aqui para dar um bom testemunho para o mundo. O mundo sempre vai odiar a igreja verdadeira. Nós estamos aqui, como disse o irmão José, com um recado a dar ao mundo: arrependam-se enquanto é tempo, porque isso que vocês estão vendo é o dedo de Deus. E se só o dedo de Deus fez isso, imagine quando vier a presença do Todo-Poderoso. Chegou a hora. Jeremias estava vendo isso. Jeremias estava vendo a destruição que Deus enviaria ao seu povo. A quantidade de mortos em Israel seria algo assombroso. Ainda nos nossos dias seria algo assombroso. Por quê? Porque o povo resolveu brincar com Deus. O povo tem hoje em dia brincado de ser crente. Vale toda forma de evangelismo. Quem disse isso? Não, meu filho, evangelismo é um pecador arrependido falando para outro pecador que se arrepende e que busca a Cristo. Negócio de evangelismo, sabe? Evangelismo com papel, evangelismo com abraço, pelo amor de Deus. Desde quando o abraço salvou alguém? Eu vi foi Judas dando um beijo em Jesus e depois indo para o inferno. Abraço grátis, isso é evangelismo. Quem disse isso, irmão? Você quer ver o evangelismo? É João Batista subindo lá numa pedra, no meio do nada, e dizendo: raça de víboras, arrependam-se. Isso é evangelismo. Aqui a gente vê, irmãos, o que é que Deus espera de mim e de você? Mas se emendardes os vossos caminhos, perceba, ele está repetindo isso. Mas se vocês emendarem os vossos caminhos, ele falou isso no versículo 3, está repetindo o versículo 5. O verbo é o mesmo: e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. Irmãos, quer dizer que você deixou de se preocupar com o seu irmão de igreja por causa do Covid? Não é nesse período que a gente tem que se preocupar com os santos? Ajudem a todos, mas prioritariamente aos domésticos da fé. Você nem tem se encontrado com o seu irmão, como é que vai ajudar ele? E se alguém aqui ficar doente? A gente nem vai saber, né? Como é que vai ajudar? Quer fazer a diferença, irmãos? A oportunidade é agora. Quantas pessoas
Você vai ver, irmão, nesse período de abril e maio, vão chamar você, Quinho, você, irmão Leão, para fazer uma oração na casa, porque algum parente está gravemente enfermo. Eu comprei uma máscara hoje. A moça disse que é de verdade. Disse que é de 2 negócios, né? A minha esposa está usando um ali. 2 negócios e disse que é de verdade. Sabe o que eu comprei? Porque eu já sei que eu vou entrar em alguma casa de alguém que tem Covid. Aí eu vou usar máscara. Mas no dia a dia eu não vou usar. Essa é a minha fé. Independentemente do que os médicos falam. Então, se eu precisar entrar na casa de alguém que está enfermo, eu lavo minhas mãos, boto minha máscara e vou lá ler o Evangelho com a pessoa. José falou sobre a importância de evangelizar. Eu tenho certeza que nesse período um monte de gente vai chamar. Alguns vão se arrepender de verdade e vão ser salvos, outros não. Outros não vão se arrepender. Mas o nosso papel é salvar todo mundo? Não. Mas fazer de tudo para com todos. Para, se possível, salvar alguns. Mas como fazer isso numa igreja covarde? Que está fechada? Que ninguém sabe de nada? Todas as informações são pela internet. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. Irmãos, você acha que nesse período que vai suceder, você acha que não vai ter irmão aqui na igreja que vai ficar desempregado? E que vai precisar de ajuda? E aí? Se você quer algum lugar para praticar caridade e viver uma vida egoísta, eu quero te dizer que a igreja não é seu lugar. Vá para um centro espírita, que isso tem mais a cara de lá. Aqui nós vivemos o Evangelho. Você está falando do Covid, né? Pois é, na época de Jesus tinha uma enfermidade que alastrava Israel, era a lepra. E era contagioso. O leproso tinha que andar com um sinalzinho dizendo que era leproso, quilômetros de distância, metros de distância. Jesus tocou no leproso. Ele podia ter curado o leproso sem tocar nele, mas ele tocou. Por que você acha que Jesus fez isso? Você ama o seu próximo? Está na hora de provar. É agora. Chegou a hora de você demonstrar que a sua família são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Foi isso que Jesus disse, foi assim que ele viveu. Ele estava num lugar pregando, e então entra um homem e diz: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora lhe chamando. Manda dizer a eles que a minha verdadeira família está aqui dentro. Aleluia. Minha mãe, meus irmãos e irmãs, a família de Jesus era grande. São aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Então não venha com conversa fiada, dizendo coisas para justificar pecado. Eu já disse aqui algumas vezes no culto: pecado não se justifica, se arrepende. E se você não está disposto a se arrepender do seu pecado, é melhor que não diga nada. O tolo calado se passa por sábio. Sabe por que as palavras são duras, irmãos? Porque o coração é duro. Se não oprimirdes o estrangeiro, é agora. Vão ter pessoas que não são cristãs. Tem pessoas que não são cristãs, que já estão vendo o dedo de Deus no coronavírus. E agora? Chegou a hora de você evangelizar essa pessoa. Pode ser um islâmico, pode ser um macumbeiro, pode ser um espírita, um estrangeiro, um não cristão. Ele quer saber agora dos caminhos de Israel. E agora? Quem é que vai falar para ele? Você. Você está disposto a ir na casa de uma pessoa que não é cristã, evangelizar ela nesse período? Vou. Glória a Deus. Não é para isso que a gente foi chamar? Se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, os necessitados, como eles ficam, irmãos?
Como eles ficam, os necessitados nesse período? Com a igreja fechada. O lugar onde essas pessoas poderiam ouvir uma palavra de esperança. Uma palavra que lhe mostrasse o caminho certo. Você acha que o necessitado tem um computador para ver culto pela internet? Você acha? Você acha que o necessitado tem um smartphone, uma conta no Facebook para assistir o culto da igreja na internet? E como é que ele vai ouvir a pregação agora? Como é que ele vai ouvir? Ele não tem smartphone. Ele não tem internet, não tem Facebook, não tem computador. Como é que ele vai ouvir? Ele é pobre, ele é necessitado. Aí, irmão, aí tem que esperar passar o período do Covid aí para a gente ver o que a gente vai fazer, porque ele sabe como é. Não, eu não sei como é, me direito. Eu sou crente, você é o quê? Então, irmãos, Jeremias está dizendo para o pessoal: chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E os falsos adoradores, o Pai vai arrancar. Toda a planta que o meu Pai não plantou, Ele vai arrancar. Jesus diz: fariseus, eu estou aqui pregando, e eu sou um bom pastor. Sabe por que vocês não me ouvem, fariseus? Vocês não são minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque são minhas ovelhas. Eu dei a vida por elas, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão, nem o Covid. Glória a Deus. Porque aquele que mais deu é mais poderoso que todos. Aleluia. Você acredita nisso? Então não tenha medo desse vírus. Louvado seja Deus. Se não derramardes o sangue inocente neste lugar, e nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Sabe qual é o Deus que mais incomoda o Senhor? A riqueza. Que é a única vez que Deus coloca, o próprio Jesus coloca como um Deus rival. E diz: não podem servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e as riquezas. Chegou a hora de você provar que é crente agora. Todos vamos passar por privações econômicas. Alguns já começaram. Se você é comerciante ou qualquer coisa, a gente tem um irmão aqui que tem um comércio, já começou. Está tudo fechado. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Se for o Deus verdadeiro, então fique tranquilo. Se você ficar doente, glória a Deus. Se você ficar são, glória a Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo vai ficar bem. Não estou dizendo que você não vai ficar doente não. Você pode até ficar doente, mas vai ficar bem. Eu tenho visto entrevistas de pessoas que nem externalizam se são cristãos ou não. E eu fiquei perplexo. Teve uma senhora que foi enfermeira na Segunda Guerra Mundial, que pegou Covid. Eu acho que ela tem 102 anos. Ela e a netinha dela pegaram. E elas receberam alta do hospital no mesmo dia. E ela deu uma entrevista dizendo: o que eu passei agora foi muito ruim, mas a Segunda Guerra foi muito pior. Parece, irmãos, que hoje em dia parece que a gente não teve um passado. Você já notou isso? Parece que o que a gente está vivendo está feito a gente entrar. Nós estamos entrando num estado de histeria, onde a gente se esqueceu das coisas que já aconteceram. Já aconteceram coisas muito piores no mundo. E nós deveríamos estar preparados para passar por situações assim, porque somos cristãos. Quando eu vejo um senhor de idade de 99 anos, que trabalhou, que foi soldado na Segunda Guerra Mundial, faz parte do Exército Brasileiro, e que venceu o Covid, um senhor de 99 anos, 98 anos, 96, eu sei que ele tem 90 e alguma coisa. Eu venci o Covid e vejo crentes com 30, 40 anos, 20, 50, com medo. Esse senhor de 90 anos não estava com medo.
pessoas, o ídolo delas é o próprio ventre. Elas querem Cristo, mas elas não querem carregar a cruz. E Paulo fala sobre essas pessoas claramente. Elas são inimigas da cruz. Chegou a hora, irmãos, de você mostrar que você carrega uma cruz. Você não foi chamado para andar no shopping center, nem numa praia. Você não foi chamado para andar no playground. Você foi chamado para renunciar tudo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus em um campo de batalha. Paulo diz que nós estamos lutando uma milícia, uma luta armada, a ponto de dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Cadê as suas armas agora? Cadê a armadura de Deus? Onde está o capacete da salvação? Você esqueceu o armário? Onde está a espada do Espírito? Onde está a sandália da preparação do Evangelho? A couraça, o cinto? Cadê? Cadê o escudo da fé, irmão? Capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias usava essa armadura. Glória Senão ele não conseguia pregar esse sermão. Glória a Deus. Nós vivemos um tempo de uma igreja que ama mais os prazeres do que a Deus. Irmãos, fiquem tranquilos. Assim que acabar o Covid, quando vocês voltarem para a nossa igreja, vocês vão ter uma surpresa, porque a gente fez uma reforma e ela está linda. Irmãos, quando uma pessoa fala algo assim, eu tenho a mesma indignação que Paulo tinha quando chegou em Atenas. Quando eu vejo os pastores pregando nesse período, em suas casas luxuosas, fazendo seus lives em seus computadores de 10, 20 mil reais, você sabia que tem computador desse preço? Sabe aquele computador que você vai ver a maioria dos pastores presbiterianos usando, que tem uma maçãzinha na capa? O nome daquilo dali é um MacBook. É um computador da Apple. O mais barato é 5 mil reais. Tem computador daquele que custa 20 mil reais. Eles estão fazendo as suas lives daqueles computadorzinhos. Se o computador custa isso, imagine e eles são seguidos por milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Cadê os pastores da cura? Cadê a família Valadão? Onde é que ela está? Eles dizem que cura. Tinha um Valadão lá, o que tem a Ferrari amarela, o André. Ele tem inclusive uma marca. Você sabia que você não pode escrever fé assim de vez, porque senão ele pode processar. Aquele escudo escrito fé é um direito autoral deles, você sabia disso? Eles têm uma marca de roupa, marca de um monte de coisa, esse pessoal. Cadê eles agora? Onde é que eles estão? Você percebeu que esses ícones assim estão todos escondidos? Porque agora eles perceberam, irmãos, que o cristianismo deles era falso. O cristianismo deles servia para enganar os outros, mas não estava mais enganando a eles. Receba a sua cura. Vai dizer isso num hospital desses de campanha, só para o Covid. Diga isso para eles lá. Receba a sua cura. Deus cura, com certeza, quem Ele quiser, como Ele quiser, na hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Não sou eu que determino isso. Você vai orar por cura? Vou. Mas e se Deus não curar? Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Vocês ouviram a oração de Jesus no Getsemane? Alguém? Amém. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, Aleluia. não seja feita a minha vontade, mas a tua. A oração de Jesus foi ouvida? Claro que foi. O que foi que aconteceu na cruz? A vontade do Pai. Glória a Deus. Senhor, cura, mas que seja feita a tua vontade, Pai. Que o teu nome seja glorificado.
Amém. Então, irmãos, cuidado. Cuidado, porque chegou a hora de você mostrar quem é o seu Deus. Nós vimos aqui esses dias, quando Elias sobe ao Monte Carmelo e diz: e aí, vamos ver? Para de andar em cima do muro. Você acredita em Baal? Então vá pedir para Baal que mande cura. Você acredita no Senhor? Então renuncie a tudo, tome a sua cruz e siga Jesus. Esse é o caminho. Eu posso garantir, irmãos, que ninguém vai chegar no céu sem as marcas de Cristo. Ninguém. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que deis aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Tem uma terra, irmãos, que o Senhor deu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Sabe onde é que Abraão está? Está nela. A parábola de do rico e Lázaro mostra Abraão aonde? No céu. Glória a Deus. Ô Abraão, eu vou lhe dar uma terra, e essa promessa que eu estou fazendo a você, Abraão, vai abençoar pessoas do mundo inteiro. É o céu. Olha lá Abraão no céu. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus de vivos ou mortos? De vivos. Jesus fala isso para os saduceus que estavam reclamando da doutrina da ressurreição. Aleluia. Só não Isaac e Jacó estão lá. Muita gente lá, mas vocês não vão não. Irmãos, existe um lugar que não é aqui, onde nós encontraremos o significado da palavra felicidade. Glória a Deus. Aqui não. Aqui talvez nós tenhamos um pequeno vislumbre do que é isso, quando estivermos cheios do Espírito Santo. Porque aqui nós vemos em parte, nós conhecemos em parte, mas existe um lugar que Deus quer te levar, e Ele vai te levar. Aleluia. Porque quando Deus começa uma boa obra, Louvado seja Deus. Ele termina. Sabe por que muitas pessoas apostaram da fé? Porque elas não foram convidadas. O convite é algo que é recebido internamente. Deus não convida você oralmente. Quando o convite oral chega, o convite espiritual já foi recebido. Porque você acha que o eunuco foi a Jerusalém? Porque você acha que Lígia, lá em Filipos, ouviu as palavras de Paulo? Porque você acha que aquele carcereiro disse a Paulo: o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? E você acha que aquele homem disse aquilo para Paulo? No meio da noite, depois do terremoto. Deus continua trabalhando dentro do coração de um número de pessoas. Eu acho tão bonito uma história que eu li no livro cristão, que não era vendido. E nesse livro tinha uma história de um pastor que ele estava evangelizando na África e ele estava fazendo um percurso de carro para chegar em uma determinada cidade, aonde ele iria para outro lugar, mas ele percebeu que ele não ia conseguir chegar a tempo, então ele parou no lugar, porque lá na África ele disse que era assim, porque existiam lugares que de noite era perigoso de se andar, e aí ele montou um acampamento numa árvore. Quando ele está montando um acampamento na árvore, isso no final da tarde, o sol ia se pôr, e ele está fazendo um chá, que era um costume dele, esse pastor inglês, e então, do outro lado da árvore tem um menininho orando. E o menino era nativo daquele local. Aí ele disse: vem cá, o senhor é o homem branco que Deus disse que ia enviar para falar de mim para ele, dele para mim? Aí o pastor disse: não estou entendendo. Não, é porque lá na minha casa nós somos 10. E a minha mãe escolheu um de nós para ir para a escola. Foi meu irmão mais novo. E ele foi para uma escola onde falaram de um tal, de um Deus, que mandou um filho para morrer por nós na cruz.
E meu irmão chegou lá em casa dizendo isso, que tinha esse Deus, que era bom, e disse que era o único e verdadeiro Deus. Mas eu não entendia direito o que meu irmão estava falando. E eu falei para Deus, olhei para esse Deus aí, disse, olha esse Deus aí de meu irmão, que meu irmão aprendeu na escola. Manda alguém para falar do Senhor para mim. Porque eu quero te conhecer, se o Senhor é o único e verdadeiro Deus. E ele estava lá na árvore. E a árvore estava lá, e o pastor armou a tenda aqui. E de repente ele vai olhar, e o menininho aqui com aquela lancinha da tribo. Cá. O senhor é o homem branco que o Deus mandou, disse que ia me apresentar a ele? Não foi Deus com ela? É você. E aquela noite foi maravilhosa para os dois. Ele apresentando o Deus que criou o céu e a terra, que enviou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Deus é real, irmãos. E Ele continua salvando pessoas, mesmo em tempo de Covid. Tudo pode fechar, mas a porta que Deus abriu, glória a Deus, ninguém fecha. Nem o Covid, nem guerras, nem rumores de guerra. Nada pode fechar a porta que Deus abriu. O que nós temos visto fechado, irmãos, são portas que foram abertas por homens. E que Deus não tem compromisso nenhum com a instituição religiosa. Assim como Deus diz aqui, eu vou destruir o templo. Porque o importante para mim não é o templo, mas é a adoração que vocês deveriam me prestar lá. O importante para Deus não são essas igrejas suntuosas, a quantidade de pessoas que se professam crentes. O importante para Deus é os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai ainda procura. Quando Deus vier, será que Ele encontrará fé na terra? Depende. Se Deus vier em tempo de coronavírus, talvez Ele se decepcione, né? Diz para Deus para Ele chegar depois. Ó Deus, vamos passar essa pandemia, o Senhor vem, que a gente consegue fazer algo melhor. Mas nesse período, o Senhor sabe como é que está, eu estou tendo, né? Todo corre danado. Afinal de contas, Deus, a gente tem que respeitar os governantes da terra. Como é? Compete-nos antes obedecer a quem? E somente depois aos homens. Obedecemos sim às autoridades, desde que os decretos eternos de Deus não sejam questionados e nem ofendidos. Eu vos farei habitar neste lugar. Quem quer morar no céu? Amém? O caminho é estreito, viu? Vou logo lhe avisando. Você quer morar lá? Se prepara, viu? É luta. Mas fique tranquilo, que aquele que chamou vai estar com você todo o percurso. Mas não ache que vai ser fácil. Se alguém diz que é fácil, é alguém que lhe enganou com palavras falsas, como diz aqui. O caminho para o céu é difícil. E são poucos os que encontram o caminho. E vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. O lugar que nós vamos, irmãos, é o mesmo lugar que Abel foi, quando foi assassinado pelo seu irmão. E por que ele foi assassinado pelo seu irmão? Porque as suas obras eram justas e as do seu irmão não. Os Abéis e os Caíns ainda continuam dentro da igreja. Dentro da igreja. Você vai trazer o resto para Deus ou você vai dar o seu melhor? Começa da sua saúde. O que é mais importante? Manter a sua saúde ou ser fiel a Deus? Responda. Versículo 8. Já estou concluindo, irmãos. Eis que vós confiais em palavras falsas. Jeremias já está dizendo aqui. Vocês confiam em palavras falsas. Maioria da igreja hoje, irmãos, me perdeu a honestidade. Por isso que o título é Exortações Severas à Igreja dos Nossos Dias.
sabe o conceito daquilo que é ter uma vida crucificada? Você sabe o que é ser um crucificado? Significa que você não tem nenhum lugar aí. Você já viu algum crucificado andando por aí? Porque quando você é crucificado, você é pregado na cruz. Minhas filhas viram, se assustaram. Vixe, não foi, filho? Meu pai, aquele prego vai atravessar, é? Vai, minha filha. Vai atravessar. E vão furar os pés também, é? Vão furar os pés também. Não tem encenação, não. O crucificado não tem mais aonde ir. A cruz é a morte dele. Segundo lugar, o crucificado só olha em uma direção. Você já viu algum crucificado olhando para trás? Não tem como. Ó, como você está? Não dá para olhar para trás. Mas sabe o que é maravilhoso, irmãos? É que o crucificado está na companhia de Jesus. Quem estava do lado do ladrão? Jesus. Mestre, lembra de mim. Olha, eu acho tão lindo essa mensagem. Eu acho tão lindo essa passagem. Que eu tenho no meu celular vários vídeos que eu chamo de remédios emergenciais. Sabe quando você está no avião que diz que quando está em turbulência, cairão máscaras, e aí você tem que respirar? Pois é, eu tenho vídeos no meu celular para isso. Quando eu estou sendo atacado constantemente na minha fé, e passo por crise de fé várias vezes por dia, eu pego esses vídeos e assisto, e sou alimentado juntamente com a Bíblia e tantas outras coisas que Deus tem usado para minha edificação e santificação. E tem um vídeo que conta, o nome desse vídeo é um anime, é uma espécie de desenho bíblico, de desenho, que diz, o título é Meu Último Dia. E aí conta a história desse crucificado, desse ladrão. Desde o momento da sua prisão, ele foi preso antes de Jesus, até o momento que ele entra no céu. É um videozinho de uns 11 minutos. Aí vai mostrar Jesus sendo torturado, e ele estava preso na prisão. Ele ia ser crucificado, mas o crucificado não é torturado. A tortura dele é na cruz. Mas Jesus, ao contrário, foi torturado. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Porque o fraco Pilatos queria agradar a judeus e a sua consciência, mas ele viu que não dava. Então aquele ladrão vai com Jesus, ele vê um momento em que Jesus desmaia, ele não consegue mais levar. E os guardas romanos chamam um homem, nós sabemos o nome, né? Simão Cirineu, a carregar aquela haste, né, junto com Jesus de madeira. E eles vão até a cruz, onde eles são pregados na altura do punho, porque se for na mão, não consegue segurar o peso do corpo e rasga a mão. É na altura do punho que o prego passava. Os pés eram colocados sobrepostos e então outro prego era colocado. E ficava se esperando aqueles homens morrer por asfixia. Quando eles não conseguiam mais segurar o peso do corpo, os músculos comprimiam o pulmão e eles paravam de respirar. E aí tinha uma hora que eles morriam asfixiados. Por isso que quando eles queriam apressar a morte deles, eles quebraram os ossos. Eles não tinham mais como segurar o peso do corpo, então a asfixia fica mais rápido. E aquele ladrão está lá. E as horas estão passando. Você já imaginou? Você já contou um minuto quando, em momentos difíceis, parece que o tempo não passa, né, irmão? Você olha para o relógio e não passa. Jesus ficou 6 horas pendurado naquela cruz. O que você acha de ficar 1 hora pendurado daquele jeito? Pregos atravessados, pessoas escarnecendo e amaldiçoando você, soldados romanos com lanças, porque se por acaso você não morresse daquela cruz, ele matava você com aquela lança. O que você acha? Que desespero aquele homem estava passando. Mas ele olhou para o lado. Em meio àquele homem, com o corpo e o rosto todo deformado, quem é? Jesus. Ele viu Deus. Quem crerá na nossa pregação, Senhor?
Ele, o ladrão. Nesse intervalo dessas 6 horas, nós sabemos o momento exato. Sabemos que no começo da crucificação, esse ladrão também estava pedindo a Jesus para soltar os dois. Mas, no meio dessas 6 horas, esse ladrão, então, ele é alcançado pela graça de uma forma irresistível. Aleluia. E aí ele olha para o seu outro e diz: você não sabe que nós estamos aqui porque merecemos? Percebeu? Antes de falar com Jesus, ele confessa o seu pecado. Glória a Deus. Nós estamos aqui merecendo, a gente roubou, a gente matou, a gente fez o que não devia. Por isso que a gente está aqui. Nós somos culpados. O castigo que a gente está recebendo é o castigo que a gente já sabia que ia receber se fosse pego. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem pena de morte. Eles se dizem então cristãos, né? E eles têm pena de morte lá. Em determinados estados, se você tirar a vida de alguém, o estado vai lá e tira a sua vida também. Antigamente era cadeira elétrica, mas aí dava muitos problemas, porque às vezes a pessoa não morria e às vezes o choque era uma coisa muito forte para as pessoas que assistiam. Hoje em dia eles são assassinados por injeção letal. Se injeta um conteúdo lá que eu não sei qual é, e aí eles morrem. Ainda existe em determinados estados, nos Estados Unidos. Então o que o homem está dizendo, a gente sabia que o que a gente fez, a pena era a morte. E a gente fez, e por isso a gente está aqui. Mas esse daqui não fez coisa alguma para estar aqui. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem era Jesus. Agora nós estamos numa igreja que não sabe quem é e nem quem é Jesus. Como você acha que vai ter aquela salvação do ladrão da cruz, se você não tem nem de perto a fé dele? Mestre, lembra-te de mim. Ele está dizendo: Senhor, eu vou morrer. Eu sei que minha morte vai ser dolorosa, porque eu já vi gente morrendo crucificada. Mas, Senhor, quando eu morrer, deixa eu ir para o céu. Jesus então diz: ainda hoje estarás comigo. Você deu álcool em gel para ele, irmão? Não, né? É porque a pregação nos fez com que você tivesse muito tempo em Deus, né? Graças a Deus. Pastor tem que ficar atento a tudo. Você viu? Ah, irmão. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada aproveitam. E o que é isso? Olha o que Jesus vai dizer agora. Concluindo: furtais, matais, cometeis adultério. Diga, meu filho, dá algum problema? A bateria está acabando, né? 8% só. Tá? 8%. Tá bom, tá bom. Eu já estou acabando também. Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente. Não é o que a igreja faz hoje? Furtais e matais. Você está desejando mal para alguém? A Bíblia chama isso de homicídio. Você não tem ajudado na obra de Deus? A Bíblia chama isso de roubo. Ah, não, mas nós não vivemos mais debaixo da lei. Tudo bem, meu irmão, viva do jeito que você quiser. Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente. Deus! O irmão José falou ontem: mestre, ainda que eu precise morrer, eu não negarei o teu nome. Pedro, ainda hoje me negará 3 vezes. Alguém botou uma faca no pescoço de Pedro? Não. Bastou Pedro chegar perto do Covid, meu filho. Eu nem conheço esse homem. Imagine, irmãos, uma criada. Homens que estavam se esquentando. Pessoas que não representavam nenhum perigo imediato para Pedro. E Pedro disse: não, eu não conheço ele. Eu juro que não conheço ele.
E foi nesse momento que eles estavam transferindo Jesus de um lugar para outro, e Jesus olhou e viu Pedro do lado de fora. E aquele olhar quebrou Pedro por dentro. Glória a Deus. Por isso que eu espero, e quem sabe algumas pessoas ouvindo as pregações se arrependam e se juntem a nós.